vamos para a aula de recursos humanos envolvendo ainda recrutamento. Só que agora nós vamos falar sobre recrutamento específico interno, tá? Quer dizer que vocês vão fazer o recrutamento só que internamente na empresa. Não vão precisar contratar ninguém de fora. Vamos lá. Então, primeiro, explorar como funciona o processo de recrutamento interno das organizações. Depois, analisar os principais benefícios e limitações dessas formas de recrutamento. Reconhecer também a importância de critérios justos e transparentes nas promoções internas. Olha só, olha a ética aqui profissional. Então, na aula aqui anterior ao nosso intervalo, nós conhecemos as etapas do processo de recrutamento. Então, desde a identificação da vaga até o encaminhamento dos candidatos para a seleção. Então, hoje, nesse momento, vamos aprofundar um dos tipos mais utilizados nas empresas, que é o recrutamento interno, aproveitar os funcionários que estão na própria empresa. Então, o que acontece quando a organização busca preencher uma vaga com alguém que já faz parte do quadro de funcionários? Acontece muito isso, principalmente quando nós temos promoções naquela empresa. Então, aquele funcionário passou para um outro cargo, e daí? Quem é que vai assumir o cargo que ele estava? Então, é isso que a gente vai ver. Então, quando a gente fala em recrutamento, nós podemos abordar em 3 formas distintas. Tá? Então, o primeiro, interno, que é esse que a gente vai ver agora. Na próxima semana será o externo e depois, na sequência, terá o misto. Então, cada um nós vamos estudar. Hoje a gente vai estudar o primeiro, que é o interno. Esse interno aqui tem algumas especificidades. Então, quando surge uma vaga de trabalho em uma empresa e antes deles buscarem por profissional externamente, fora da empresa, a vaga é ofertada na própria empresa, no próprio local, com colaboradores que já existem ali. O que quer dizer isso? Então, é um processo de identificar dentro da própria empresa colaboradores com potencial para ocupar essa nova vaga. De repente, tem um profissional lá em um determinado setor que se encaixa exatamente com aquele perfil, que eles já tinham um profissional que foi ali, ganhou um cargo maior, e daí sim, temos um outro funcionário que pode ocupar a mesma vaga. Então, pode ocorrer por promoção, como eu falei para vocês, o funcionário ele sobe de cargo. Pode ser por transferência, de repente uma mudança de setor ou unidade, ou até mesmo de cidade. Uma empresa grande aí que acaba o funcionário indo para outro local, acaba indo para outra cidade. E também por remanejamento, então realocação aí dentro da própria empresa, só que com outra função, uma função que aquela pessoa se encaixa melhor. Um assistente administrativo, então, ele é promovido, tá? O analista, no caso, de RH, porque ele demonstra bom desempenho e interesse na área. Olha só, de assistente administrativo, ele passou a ser analista de RH. Então, ele foi promovido, ele passou para uma função melhor. Provavelmente, a remuneração dele também será melhor. Só que, no ponto de vista, quais são as vantagens do recrutamento interno? Então, eu vou pedir para vocês escreverem aí no papel, tá? Num caderno, quais seriam essas vantagens de fazer esse recrutamento interno, de selecionar na própria empresa um colega para assumir uma vaga que já não, no caso, o funcionário que estava ali, ele saiu dessa vaga. Então, tem uma vaga sobrando num setor, tá? Uma vaga sobrando de assistente. Então, quais são essas vantagens fazer esse recrutamento interno? O que vocês acham? Quem é que me responde essa? Quais seriam as vantagens? Já tem aquele conhecimento da vaga. Ok. Também, além disso, internamente para a empresa, a agilidade no processo,
Então, é muito mais fácil para a empresa pegar funcionário que já está contratado, você já tem toda a papelada dele, já sabe o currículo dele, sabe como ele age, quais são as habilidades que ele tem, do que pegar uma pessoa externa que você vai ter que, de repente, até fazer uma formação. Também a redução de custos, porque é muito mais fácil você continuar com aquele funcionário, pagando aquele valor, né, ali para aquele setor, do que contratar um outro externo. Então, valorização também dos empregados, das pessoas que estão ali. Opa, subiu de cargo, aí foi para um setor melhor. Então, é uma valorização interna, né, da empresa. Vantagens de recrutamento também. Por ser menor custo e tempo, então nós temos aí uma dispensa de anúncio, né? Não precisa fazer a triagem externa. Também os funcionários se sentem valorizados e reconhecidos, e o colaborador já conhece a cultura dos processos da empresa. Então, aquele funcionário já sabe como funciona. E também reduz a rotatividade e fortalece o clima organizacional. Então, não há demissões, e sim, uma pessoa de um setor passa para outra e não precisa aí contratar mais ninguém. Dentro das organizações existem degraus de hierarquias, né? Então, esses degraus, por exemplo, podem ser do cargo de supervisor e ele passa a ser, no caso, um grau acima. Será que ele pode ser um grau abaixo como assistente administrativo? Ele não vai se interessar pela vaga que abriu de assistente administrativo. Um cargo já acima vai querer um cargo acima, né? Agora, um assistente administrativo, sim, pode ser que queira um cargo de supervisor. Então, pode acontecer esse tipo de situação. Então, quando uma empresa faz recrutamento interno, nem todas as pessoas elas podem concorrer a todas as vagas. Então, precisa saber aí que vaga e como fazer essa hierarquia. Existem níveis hierárquicos dentro da organização e isso define quem pode ou não participar, tá, de cada processo interno. Pergunto para vocês, se você já é supervisor, não vai se inscrever para uma vaga de assistente, certo? O que vocês acham? Por que você não se inscreveria? Quais seriam as desvantagens aí? Salário maior, né? Então, daí ia reduzir o salário? Não, ele não reduziria o salário, né? Ele nem ia poder se candidatar à vaga. Então, o recrutamento interno deve ser sempre representar um avanço na carreira da pessoa, né? Porque o que você vai estar ali como funcionário, você vai querer ser promovido, né, para receber um valor maior também, né? Então, tem que ser aprovado. Então, a vantagem da questão, ela deve ser um grau hierárquico maior do que a do profissional que concorrerá a ela. Dessa forma, ao ser aprovado, o colaborador será promovido. Nós chamamos isso de promoção, tá? Pergunto aqui, quem souber me responda. Será que pode existir desvantagens no recrutamento interno? Isso aí. Temos algumas situações que dependem de questões da empresa. Então, de repente, pode acontecer que, com tantos benefícios, o recrutamento interno ele pode exigir atenção. Por exemplo, pode limitar novas ideias e inovações. Então, pode gerar expectativas e comparações entre os colegas e pode criar ali um problema de relacionamento. Também precisa de critérios claros e justos para não, né, acontecer aí de favorecer um, não favorecer o outro, e daí pode criar um problema interno se não for um recrutamento bem sério, tá? Então, precisa ter um equilíbrio no recrutamento. Claro que pode ter o recrutamento interno, mas também pode ter o externo, tá? E depois nós vamos ter uma outra aula o que é o recrutamento misto, tá? Que talvez vocês nunca tenham ouvido falar.
Bem, para Chiavinato, em 2006, ele destacava, é um autor, destacava que as desvantagens do recrutamento interno é o fato de existir maiores exigências e condições dos funcionários. Então, aquele que passou por um cargo superior, ele pode sofrer ali uma exigência maior por ele ter conseguido uma vaga com um valor maior de salário, tá? Pode acontecer. Ele pode se sentir ali pressionado. Então, o recrutamento interno ele pode bloquear a entrada de novas ideias e daí esse funcionário não vai ter aquela expectativa, né, de poder fazer o que realmente ele gostaria naquele novo setor. Então, expectativa e experiência pode gerar conflito de interesses. Então, é algo de comunicação, de relacionamento que pode acontecer internamente. Mas, pensando aí, pode acontecer no recrutamento interno a desmotivação de não ser selecionado, pode restringir o número de candidatos à vaga, e um bom desempenho num cargo não garante por si só um bom desempenho no outro cargo. Né? De repente, ele fazia muito bem o que ele estava fazendo lá como assistente, mas ele foi promovido. E daí, a equipe da direção da empresa descobriu que, opa, mas ele não dá para isso. Ele tem o perfil, mas ele não consegue atingir o objetivo que a gente quer. Então, é um outro problema, pode gerar um outro problema para a empresa. O recrutamento interno é uma forma eficaz de valorização, então, quem já faz parte da empresa. Então, ele promove o crescimento profissional, reduz custos e também fortalece essa cultura que a organização tem, que a empresa tem. Mas é importante, então, acima de tudo, fazer esse planejamento com critérios justos. Então, você, se for funcionário do RH, que vai também fazer essa seleção interna, né? Não vai ter como usar favoritos ali naquele grupo de pessoas que você já conhece. Então, a empresa ela cresce junto com seus colaboradores, então precisa analisar exatamente o perfil daquele funcionário que vai assumir aquela nova vaga. Resumindo aqui, então, o recrutamento interno ele representa uma forma de valorizar os talentos, que seja fazendo parte dessa empresa, além de reduzir custos e tempo de adaptação, tá? Nesse processo. Estimula o engajamento e o sentimento de pertencimento dos colaboradores. Então, no entanto, para que funcione de forma saudável, deve ser conduzido com clareza, ética e também oportunidades iguais para todos. Então, nós temos que ser justos ali naquele setor de RH. Pessoal, esse finalzinho aqui de tempo, eu gostaria que vocês entrassem ali, se for possível, a acessar. Vocês estão com a tela, com o computador ali com internet, né? Entrar na disciplina de recursos humanos, ó, eu estou entrando aqui, ó. E nessa parte do Classroom, eu postei a aula 18, que é a aula antes do intervalo, a aula 19, que é essa que nós fizemos agora. E postei uma atividade, um exercício para vocês fazerem. E aqui postei as duas aulas, essa que eu acabei de fazer, né? E a anterior também. Eu vou abrir aqui para vocês responderem as questões. Eu gostaria que vocês copiassem elas no caderno, tá? Nós teremos aí pela frente, não ser essa semana ou outra, nós já vamos iniciar as provas de novo, os trabalhos. Então, todo o material que a gente está vendo nas nossas aulas aqui online, elas já estão postadas no Classroom. Então, vocês podem abrir lá as apresentações e começarem a estudar, tá? Pensando aí que pelo dia 8, do 8, 7 do 8 ali, nós já vamos iniciar os trabalhos. Tá? E todos os trabalhos e todas as provas serão virtualmente aqui postadas no Classroom. Então, vocês terão provas de selecionar, provas de escrever e também trabalhos para apresentar, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o exercício, temos aí um tempinho. Eu vou deixar aberto aqui na tela
E vocês podem fazer o exercício que está aqui postado. Deixa eu aumentar a tela um pouco. Então, primeira questão ali da aula 18, segunda questão da aula 18. Depois eu vou deixar na tela da aula 19, que é do recrutamento interno, também são duas questões. Então, eu vou deixar a primeira aqui, do processo de recrutamento, vocês anotem elas no caderno, selecione a alternativa que vocês acham que é correta, e daí depois vamos para a tela aqui para corrigir, tá bom? Eu vou dar ali uns 10 minutinhos para vocês fazerem, porque tem que copiar o exercício primeiro no caderno, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, conseguiram fazer essas duas primeiras? Então, a primeira questão aqui, a primeira etapa do processo de recrutamento é receber currículo, identificar a necessidade de contratação, divulgar a vaga, realizar entrevistas ou aplicar testes. O que vocês acham? Qual seria a alternativa? Deixa eu ver aqui. E agora? Qual é, então? A primeira etapa, ele está pedindo a primeira etapa só. Identificar a necessidade de contratação, ok. Agora, número 2. Vamos ver a 2. A 2 está bem mais fácil. Isso, ser objetiva, ética e respeitosa, ok. Agora, essa aqui era da nossa aula 18. Agora eu vou pedir para vocês anotarem e responderem da aula 19, tá? Vou dar um tempinho aí de novo. Deu lá, pessoal? Conseguiram verificar essa aqui da aula 19? Então, a primeira questão. O recrutamento interno tem como principal vantagem aumentar os custos de contratação, diminuir o comprometimento da equipe, valorizar e promover colaboradores da própria empresa, trazer novas ideias externas e aumentar o tempo de adaptação. Qual delas é a vantagem?
Isso mesmo. Muito bem, meninas. Agora, número 2. Bom, geração de conflitos, aqui está falando em um risco, tá? Se for a B, é geração de conflitos por promoções e limitações de novas perspectivas. Se for a D, é fortalecimento da cultura organizacional. Então, é a B, né? Muito bom. Ok, isso aí. Bem, pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no Classroom de vocês, tá? Porque a partir lá daquela aula, última aula que nós tivemos prova e trabalhos, ó, se você olhar aqui, da aula 7 em diante, em RH, em recursos humanos, vocês terão já as provas a partir desse conteúdo para estudar, tá? Então, por exemplo, aqui em RH, você vai estudar da aula 7 até a última aula que foi postada, tá? No caso, se fosse a prova na semana que vem, seria até a aula 19. Então, é importante vocês acessarem todas as aulas do Classroom e dar uma olhadinha em cada uma. Estuda cada uma, tá? Aqui, por exemplo, é da aula 7 em diante. Certo, gente? Aula que vem, na próxima, no caso amanhã, tá? Nós teremos a de marketing. Também eu vou falar um pouquinho sobre a prova e vou mostrar para vocês aqui o Classroom. E vocês vão dando uma olhada em todo o material. Aos pouquinhos, façam a leitura dos materiais. Não vão cometer o mesmo erro da prova passada. Tem que estudar, gente, tá? Estudem, por favor. Ok? Então, até a próxima aula. Até amanhã.